Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. A mim sempre me inspira a ler os Atos dos Apóstolos. É uma espécie de livro de aventuras. E talvez, se não ouvires mais nada nesta meditação, fica com esta única ideia. Algum dia é bom ler os Atos dos Apóstolos, do princípio até ao fim. É que tem mesmo momentos emocionantes. É o que vamos vendo também na liturgia destes dias, como manifestação da força da Páscoa, dessa tua vontade, Jesus, de ir a todo o mundo e anunciar o Evangelho. E um dos grandes personagens deste anúncio é, sem dúvida, São Paulo. E hoje, se formos à missa, podemos ouvir na primeira leitura essa leitura dos Atos dos Apóstolos que diz: naqueles dias Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Encontrou lá um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado de Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo juntou-se a eles e, como era da mesma profissão, fabricante de tendas, ficou em sua casa para trabalharem juntos. Todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, procurando convencer tanto judeus como gregos. Impressionante, Jesus, porque quando Paulo disse que se fez tudo para todos, dirá noutra passagem, isto é mesmo verdade. Paulo juntou-se aos judeus porque era judeu, e juntou-se aos gregos porque estava na Grécia, e juntou-se aos que fabricavam tendas porque essa era a sua profissão. Procurava sempre esse ponto de união com as outras pessoas, para levar essas pessoas até Deus. E continua o texto dos Atos dos Apóstolos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedónia, Paulo consagrou-se totalmente à pregação, afirmando aos judeus que Jesus era o Messias. Mas perante a oposição e blasfémias deles, sacudiu as vestes e declarou-lhes: o vosso sangue recaia sobre as vossas cabeças. Eu não sou responsável por isso. A partir de agora vou dirigir-me aos gentios. Saiu dali e foi para a casa de Tício Justo, homem que adorava a Deus e morava junto da sinagoga. Entretanto, Crispo, chefe da sinagoga, acreditou no Senhor, ele e a sua família, e muitos coríntios que ouviam a palavra de Paulo abraçavam também a fé e recebiam o batismo. É muito consolador ouvir estas palavras. É verdade, Paulo, como diz aqui, fez esforços por se consagrar totalmente à pregação. Mas perante essa pregação houve judeus que blasfemaram, houve coisas que não correram bem. E às vezes, Senhor, penso que o autor dos Atos dos Apóstolos deste texto quer que conste neste escrito que houve coisas que correram mal. Isto não é um filme de Hollywood em que tudo sai bem, em que tudo corre bem. Pessoas que não queriam ouvir, pessoas que blasfemaram, pessoas que não atenderam as palavras de Paulo. Mas Paulo não para. É por isso que começamos a ouvir o nome depois de outros personagens que se iam convertendo, até com nomes um bocado estranhos, Senhor. Tício, o Justo, Crispo, não sei, não conheço ninguém que se chama assim, mas eram personagens importantes que foram recebendo o batismo. Que força tinha Paulo? Ou melhor, Senhor, que forças tinhas tu através de Paulo? Porque através dele se aproximaram muitas pessoas de ti. Paulo foi um conciliador, um homem que se fez tudo para todos. Meditava nestas palavras de Paulo e no seu exemplo, e pensei-me também num livro que terminei recentemente sobre os pais fundadores da União Europeia, especialmente dedicado a um francês, Schuman, que foi um homem decisivo para a construção da União Europeia. Ele era um católico francês, comprometido com a política, e um homem de grande serviço à sociedade, um homem de forte oração, um homem da Eucaristia diária. Foi preso pela Gestapo em setembro de 1940 e um ano depois conseguiu escapar e viveu como clandestino até ao final da Segunda Guerra Mundial. E depois da guerra assumiu postos importantes no governo francês, foi Ministro da Fazenda, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro das Relações Exteriores e Ministro da Justiça. E é este homem que vai criar aquilo que está na origem depois da União Europeia, que no início começou por ser a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Era um projeto que ao início fracassou, porque era um projeto de união puramente político,
mas que Schuman tenta transformá-lo numa união económica. E lutou por essa unidade. E conseguiu. E por isso foi famosa a declaração que fez num dia como hoje, num dia 9 de maio, mas em 1950, que ficou conhecida como a Bomba Schuman. A história deu razão a Schuman, que conseguiu sentar numa mesma mesa franceses e alemães, que imaginem, depois da Segunda Guerra Mundial, onde estavam enfrentados, conseguiu que se conciliassem em objetivos económicos comuns. De facto, Schuman era um senhor da paz e vinha dos horrores da guerra, ele tinha sido preso, mas tinha este sonho da reconciliação e rejeitou, logicamente, os nacionalismos anti-alemães que vivia em Paris e foi por isso que conseguiu começar este projeto de União Europeia. O biógrafo de Schuman descreveu como um homem austero, era piedoso e não tinha uma vida privada, assim como um estadista conhecido. Vivia em Paris, num apartamento no 6º piso, sem elevador, na rua de Bach. E era ainda uma pessoa muito generosa com os pobres, com órfãos, leprosos, visitava muitos refugiados e deficientes. Mas não pensamos que era assim um estadista perfeito, porque diz-nos também o seu biógrafo que era um falso ingênuo, era cinzento, afastado. E diz até que tinha medíocres qualidades para a oratória. E um escasso fascínio da sua figura física. Dizia, parecia um homem que nasceu velho. Mas também a tenacidade, faltava-lhe às vezes tenacidade na argumentação. Era uma pessoa um bocado débil. Mas era sobretudo uma pessoa muito perseverante, com muita paciência, com um grande ideal de unidade. Era, dizia o seu biógrafo, um provinciano, mas também um cosmopolita, um grande leitor. Foi entre 58 e 1960 o primeiro presidente do Parlamento Europeu, constituído como o pai da Europa. O seu exemplo de vida levou à abertura de um processo de beatificação, e onde foram ouvidas mais de 200 testemunhas. E gosto de recordar umas palavras que não foram para o seu testemunho de beatificação, mas da Ursula von der Leyen, que recordou recentemente umas palavras de Schuman, em que este estadista dizia: a Europa não se fará de uma só vez, nem de acordo com um único plano. Será construída através de conquistas diárias que criem, pouco a pouco, uma verdadeira solidariedade. Senhores, estas palavras de Schuman fizeram-me pensar, porque nada na minha vida se faz de uma só vez. É preciso esforços diários, conquistas, pouco a pouco. E penso nesta vida de Paulo, e penso na vida de Schuman. E penso que um estava na Grécia, outro em França, um no primeiro século, o outro no século XX. E unia-os o grande amor que tinham pela unidade dos povos em Cristo. Começaram por ser homens de fé, para serem sempre homens de unidade. Corresponderam àqueles que eram os teus desejos, Senhor, que todos sejam um, a unidade. Senhor, isso é tão difícil às vezes. Vemos e queremos, Senhor, a unidade entre os povos, pedimos-te agora pela paz nesses conflitos internacionais, na Rússia, na Ucrânia, na Palestina. Unidade também na nossa Europa, que queremos que seja e continue a ser fundada nesse princípio da dignidade humana. Unidade também no nosso país, queremos, nas nossas cidades. Mas, Senhor, também unidade no nosso círculo mais íntimo, na nossa família. Aí eu também tenho que ser Paulo, tenho que ser Schuman, com paciência, coerência no meu modo de atuar, na minha vida entre os meus amigos, no trânsito, na queima das fitas, Senhor, e às vezes nas noites de festa, nas noites dos santos que estarão aí. Eu também tenho que ser cristão, eu também tenho que ser homem de unidade. Um cristão coerente para não copiar nos exames, um cristão coerente para não falar mal de ninguém nas costas no meu trabalho, um cristão coerente para ajudar, para unir, para desculpar, um cristão coerente para cuidar do bem de todos, os de fora e os da família, um marido com defeitos, uns filhos que são chatos, uns pais que às vezes são mais difíceis. Dá-nos, Senhor, um grande desejo de unidade, como inspiraste nestas duas personagens, em Paulo e em Schuman. Mas podemos pensar, Senhor, mas isto é uma tarefa muito difícil. Claro que é. Parece impossível. Como parecia para Paulo converter os judeus e os gregos. Como parecia para Schuman sentar numa mesma mesa alemães e franceses, depois de uma guerra que os opunha. Mas eles sabiam, como nós sabemos, que para
para Deus nada é impossível. Porque foram estas as mesmas palavras que Nossa Senhora ouviu na Anunciação. Para Deus nada é impossível. E que Nossa Senhora viveu toda a sua vida. Vamos lhe pedir a ela que também nós saibamos que para Deus não há impossíveis e que nós também façamos parte desta empresa, Paulo Schumann, e comunhão ilimitada. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.